Pessoal, vamos lá, nós estamos no capítulo, hoje é no capítulo 7 e 8. Lembrando que nós temos esses encontros de 15 dias, né? Então, a gente vai até o 14, se Deus nos permitir. O capítulo 7, ele trata uma coisa bem interessante, para quem já é da ponte aí e tudo mais, e ouviu aí os últimos cultos, acho que há uns 3 meses atrás, eu preguei uma série sobre os textos, ou o texto desse capítulo que ele usa, né, que é Lucas 15. Então, talvez isso já ficou mais aprofundado para vocês. E quem já leu também o livro do Tim Keller, né, O Deus Pródigo, também já fica aí. E aproveitem tudo, para deixar aí para todo mundo a indicação de 2 livros, que é o livro O Deus Pródigo, do Tim Keller, e o livro Ego Transformado. Ambos a gente tem lá na igreja sempre, que são os livros que a gente gostaria que todo membro da ponte lesse. Ok? Então, vamos à página aí 80, né, que é o começo do capítulo, Perdidos, que ele vai enfatizar. Aqui no meio da página, ele diz assim: este é o pensamento essencial a considerar. Como pais, não lidamos apenas com as atitudes erradas de nosso filho, mas sua condição, né? Eu já disse outra vez, aqui do nosso encontro, quando eu, eu pregando lá na Lagoinha, ainda quando eu era de lá, que eu disse no púlpito, né, que os nossos filhos eram, por natureza, né, pecadores, e que teve gente que levantou e foi embora, por ter essa noção, né, de uma cosmovisão da cultura de hoje, humanista, de que as crianças nascem boas. E esse é o ponto do capítulo, que o Paul Tripp vai trazer e introduzir isso na nossa história de criação de filhos. Na página 81, no segundo parágrafo, ele diz assim: então, qual o significado de afirmar que quando nos relacionamos com os nossos filhos, não estamos lidando apenas com o comportamento, mas com uma condição? Uma frase poderosa proferida pelo próprio Messias expressa exatamente a que me refiro. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí eu salto e leio: nossos filhos não são meramente desobedientes, eles são desobedientes porque estão perdidos. Nossos filhos não estão simplesmente fazendo escolhas insensatas. Eles fazem escolhas insensatas porque estão perdidos. Bem, eu não sei se alguém tem dúvida quanto a isso, né, sobre a condição, né, de, de perdidos, mas isso é uma base da fé cristã, né, que todos nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas temos vida em Cristo. E se nós cremos que o ser humano ele não nasce, né, no pecado, que ele não nasce como alguém perdido, a gente está dizendo que Cristo é desnecessário, ok? Então, a fé cristã ela precisa entender que todo ser humano, né, após a queda de Adão e Eva, né, nós, é o que a gente chama na teologia, né, de doutrina da federalização,
Ou seja, todos nós estávamos nos cintos de Adão e agora estamos nos cintos de Cristo. O Paulinho deve estar aprendendo isso no curso dele que ele está fazendo. Então, isso é um ponto importante, que assim, os nossos filhos, eles não têm a capacidade de obediência pelo poder do Espírito que nós temos, porque nós já nascemos de novo, a não ser que o seu filho já tenha nascido de novo, né? O que é uma bênção. Graças a Deus é por isso. Então, o comportamento, né? Essa semana mesmo, aqui em casa, foi bem difícil, assim, né? Os meninos estavam, assim, pingando fogo, né? É que a gente fala. Então, assim, a gente estava, assim, bem irritado e tudo mais, e a gente se equivocou, né? Assim, algumas vezes, ao não lembrar, né? Que eles não fazem isso só porque eles querem, né? Mas é a condição deles, né? De a natureza egoísta. E eu quero aqui reforçar que a gente tem uma ideia de mal que é muito a partir das ações de ódio, né, ou de qualquer outra coisa de violência, né, e tudo mais. Mas o mal na Bíblia, ele está muito mais ligado ao orgulho, à soberba, né, a viver para si mesmo, a não considerar o outro, ou considerar o outro a partir de si mesmo, do que um ódio visceral, né? Então, quando a gente enxerga, por exemplo, um pagão, né? A sua chefe no trabalho, ela é ateia, né? Ateu, e ela desempenha uma vida moral, né, muito melhor do que você. Aí você fala assim, poxa, mas ela nem crê em Deus. É porque isso. E, e como que isso se explica? É justamente se você não souber, né, que o mal nesse sentido, que nós, né, somos maus no sentido de que nós vivemos para nós mesmos. Então isso é a maldade, isso é o pecado. É que nós vivemos a partir de nós mesmos. João mesmo, né? O livro que a gente está ensinando no púlpito da ponte diz: não ameis o mundo. Ou seja, assim, não é amar este mundo físico, mas é o sistema corrompido, caído, porque ele define: não ameis o mundo. Aí fala: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Isso é o mundo para João, que é justamente essa vida a partir de si mesmo. E a gente vai ver também que o ódio na Bíblia não é uma atitude visceral, né? Isso é só a expressão do ódio. O ódio é justamente quando eu mato alguém no meu coração, né? É por isso que o ódio visceral é pior, não, é melhor do que a indiferença. Quando, quando alguém se torna indiferente para mim, quer dizer que eu cheguei, né, no último estágio do ódio. Eu matei aquela pessoa em mim a ponto de não sentir mais nada por ela. Isso é legal. É dose. Então, os nossos filhos estão presos nessa condição. E é por isso que nós somos lembrados, pelo livro, que somos embaixadores. E que o nosso principal papel é o quê? É apresentar os nossos filhos a Jesus. Então, aqui na página 82, logo no final, eu já te chamo aí, Eda. Ele diz assim:
é como mãe ou pai comprometido a ser parte do que Deus está realizando na vida de seus filhos, você não deve contentar-se com o alívio dos sintomas enquanto seus filhos estiverem sofrendo de uma condição que pode destruí-los e trazer mágoa. Vai lá, Éder. Ei, boa noite, Pipe. Boa noite, irmãos. Pipe, a Thalita está com vergonha de perguntar, eu pedi para perguntar por ela. A gente, assim, gera uma dúvida, né? A Thalita tem uma dúvida, porque eu estou um pouquinho mais avançado no livro do que ela, né? E eu compartilho tudo aquilo que eu venho lendo com ela, e eu também tenho escutado muitos podcasts aí da Ponte, e muito podcast lá de trás, né? E muitas coisas que já foram ministradas vêm de encontro com o que também está no livro. E na palavra fala que nós temos que ser recebidos como crianças, né? E aí, quando eu falo, olha, o nosso, que foi que você acabou de dizer, nosso filho faz isso porque ele é pecador, porque o coração dele tem raiz do mal. E aí a Thalita fala assim, como que a gente tem esse entendimento de que na palavra fala que nós precisamos ser inocentes como crianças, mas nossos filhos de inocente não tem nada. Então, a Thalita queria ouvir um pouquinho sobre isso. Entendi. É pergunta e boa dúvida. Ou seja, o que Jesus está falando ali? Ele não está dizendo que as crianças nascem boas. Ele está falando que nós temos que nos aproximar como crianças. Ou seja, ele está fazendo uma metáfora, né? Ele está dando um exemplo de como as crianças chegam confiadamente, porque as crianças não têm senso de perigo, a consciência, né, de armação. Mas isso não quer dizer que elas não ajam por egoísmo, né? São coisas diferentes. De fato, as crianças, elas não têm a consciência, né, de uma armação, de uma terceira intenção. Elas não desconfiam como nós, que já temos essa consciência. É por isso que a gente não batiza as crianças tão cedo, porque nós vamos entender que elas ainda não têm essa consciência até própria da sua própria maldade, porque elas às vezes elas da mesma forma que elas são egoístas meio que instintivamente, né, naturalmente, elas também confiam em nós de uma forma natural. Então, assim, é diferente o que assim, o que Jesus está dizendo não fere essa assertividade sobre Sinto muito. a queda, né? Então, ele está falando muito que nós temos que nos aproximar com confiança, sem achar que, cara, isso será que, né? É o filho que quando você coloca ele em cima do muro ou na piscina e entra na piscina e fala pula, ele pula. Por quê? Porque ele confia. Ele não tem essa sensação ainda de medo. Então, com o tempo, ele vai adquirindo isso. Ok? Andréia. Boa noite, pessoal. Desculpa a câmera desligada, mas é porque hoje os filhotes estão próximos aqui. Mas só para contribuir, Pipe, se dependesse do nosso coração, né, para a gente ir ter o reino dos céus, ninguém teria, né? Então, quando Jesus fala sobre essa condição de sermos como crianças, é bem essa linha mesmo que você colocou, é a questão da confiança e de não ficarmos apegados a coisas que nos afastam de Deus. Pelo contrário, a criança se entrega muito fácil
ao ensino, né, a essa descoberta, a busca, ao amor, né? Porque o coração é pecaminoso. Então significa que tanto o coração do adulto quanto o coração da criança existe pecado dentro dele. E o coração não é a condição para que a gente entre no reino dos céus, porque se o nosso coração for essa condição, ninguém vai entrar, porque dentro de nós não tem nada de bom, né? Então a gente não pode comparar a questão de coração relacionado à criança, né? Ela ter um coração bom para se aproximar ou ser como uma criança nas suas atitudes, porque o comportamento da criança naturalmente realmente vai ser pecaminoso, mas ela tem essa ingenuidade, talvez ingenuidade não seria a palavra, mas essa possibilidade de se entregar com mais facilidade do que os adultos, né? Não sei se eu segui uma linha correta, Pipe, me ajuda aí. Não, é por aí mesmo. O próprio autor, ele vai ressaltar isso aqui no livro, né? E ele vai construir isso a partir da parábola, né? Então, assim, que e é válido lembrar que todos nós temos 5 instintos igual ao dos animais, né? Todos nós. Instinto da fome, intimidade, territorial, da preservação e da conquista. Se você parar e observar, em vários momentos da nossa vida, a gente viveu ou a gente responde à vida, a gente cria os nossos filhos a partir desses instintos, né? Ou seja, a preservação, né? É quem manda aqui, entendeu? Né? A conquista, né? Eu tenho que sempre avançar para cima, marcar o território, ou seja, né? O território aqui é meu. Se alguém de fora avançar, eu avanço de volta, né? Então, a criança também vai desempenhar os mesmos sentidos. Então, ele vem, apresenta as parábolas, né? Que eu recomendo muito que você, se não ouviu a nossa série de pregações sobre esse texto, você escute, que vai ser muito rico para esse livro também. Então, ele faz algumas afirmativas aqui na página 84, 85, que ele diz assim: em primeiro lugar, as ovelhas precisam de um pastor. Elas precisam de sabedoria, da proteção e do sustento que um pastor pode oferecer. Não sei se você sabe, mas as ovelhas, animais, elas são bem ceguinhas assim. Elas têm assim a composição corpórea delas muito, né, distinta. Então as perninhas muito curtas, então o corpo muito grandão, e que com pelo fica mais forte ainda. Então elas são animais que carecem, né, desesperadamente de um guia, de um pastor de fato. Alguém chamou, e acho que foi a Renata? Não? Então vamos lá. O segundo diz assim: em segundo lugar, as ovelhas tendem a vaguear. Faz parte da natureza da ovelha seguir cegamente outra ovelha errante. É importante enfatizar este ponto. Seus filhos vaguearão, e não o farão porque desejam travar uma guerra com você, mas porque estão perdidos. E ele então vem e traz o terceiro aspecto.
ele diz assim: há, contudo, um terceiro aspecto nessa parábola. Quando uma ovelha se desvia, ela é incapaz de resgatar a si mesma, justamente por causa do seu corpo, né? É quando ela vira, ela não consegue se desvirar. É por isso que a urgência, né, do pastor que deixa o aprisco, deixa as outras ovelhas para correr, porque se ele não chegar rápido, essa ovelha morre muito rápido, porque ela não consegue desvirar, né? Então ela vai morrer por causa disso. Então aqui ele então está caminhando com a ideia de que os nossos filhos, como perdidos, como ovelha, precisam, primeiro, de orientação, né? Eles precisam de proteção, limites, o que vai vir no próximo capítulo, que é a autoridade. Que os nossos filhos precisam de mediação, porque eles estão vagueando, e eles, se nós deixarmos nossos filhos seguirem, né, os amiguinhos deles, eles vão juntos se perder, né? Eu me lembro quando eu era, sei lá, tinha uns 10 anos, o sítio da minha avó é do lado de é, é, uma barragem de minério. É tipo a casa da Vale aqui, que caiu. Então, é cheio de água, assim, e é tudo lodo, né? É, é um, é, um, é uma areia meio que... é uma coisa muito... É pastosa, muito grossa. E lá vai, né, o Pipe, o neto mais novo, né, gordinho, atrás dos primos mais velhos, de 15 anos, 18 anos, fazer uma aventura Indiana Jones pela barragem de minério. Ah, meu amigo, quase que a gente morreu, porque a gente entrou dentro da barragem, todo mundo começou a afundar, né? E aquela, sei lá, aquele lodo, aquele barro grosso, ninguém conseguia sair. Até que o povo que trabalhava lá no sítio viu, chegou com aquelas botas de borracha, né? E tudo mais, e ali ficou e tirou a gente. E para piorar, quando a gente chega no estábulo, cheio de barro, as abelhas acharam que era mel e voaram em cima da gente. Então foi pior. Por quê? É menino perdido e menino perdido, né? Então é um pouco disso. Aí, ó, não posso reclamar do André, meu filho, né? Gente, eu era muito pior do que meus meninos. Então, eles são bem melhores. Não, Não fiz nada. você nasceu crente, né? Então, eu não sei como não, mas isso aconteceu. Mas ela logo depois se converte de ser uma boa religiosa. Então, isso explicou. Então, vamos lá. Aí ele fala, então, o terceiro aspecto dela ser incapaz. Os nossos filhos não conseguem se salvar sozinhos, né? Eles precisam de um Salvador, que é Cristo, e eles precisam de mediadores, de pastores. Então, ele diz aqui, no final da página 85. Isso significa que a tarefa de criar filhos é uma missão de resgate, dia após dia, momento após momento. Significa que, como pais, precisamos nos lembrar diariamente que somos chamados para resgatar nossos filhos muitas e muitas vezes e que esses momentos não devem nos aborrecer quando esse resgate é necessário. Aí, na página
86, ele diz logo aí na primeira frase: o ponto central da parábola da moeda perdida, por sua vez, não é o que representa para a moeda o fato de estar perdida. Nessa parábola, o foco não está na moeda, mas na pessoa que a busca. Ou seja, é Deus que está em direção a nós. Então, ele diz aqui mais para frente, ao citar a parábola do filho pródigo, né, que são os dois filhos perdidos, ele diz assim: o primeiro impacto talvez seja a firme decisão desse filho de viver por sua própria conta e experimentar o mundo. Aqui, gente, eu acho que como eu já, né, ensinei muito essa parábola, eu acho que para nós, assim, sendo bem sincero, o que mais se aplica nessa leitura para mim é o perigo da moralidade, para nós aqui crentes, tá? Porque eu acho que a gente já sabe muito bem como lidar, talvez, com em ver, né, o nosso filho perdido quando ele escolhe, né, o mundo. Mas o ponto principal para nós, como pais, para mim, nessa parábola, e até mesmo para tudo na vida, na nossa espiritualidade, é justamente a síndrome do irmão mais velho. Ou seja, você pode ter filhos extremamente bem educados, filhos extremamente obedientes a você, filhos com perfil comportamental, com personalidade, né? Que, que parece que eles são assim os meninos mais crentes do mundo, mas eles podem ser apenas, né, meninos moralizados, religiosizados. Isso é o nosso maior perigo. É quando ele está falando lá que nós nos alegramos com os sintomas, em resolver os sintomas. Então, essa semana mesmo, não, até uns dias atrás, eu conversando com os pais e tudo mais, o, o, os filhos deles são assim, né, tudo certinho e tudo mais, não tem, né, tela, não tem nada, sabe assim, sabe, é tipo um mundo perfeito da criação de filhos, né, só vive com crente, entendeu? Eu olhando aquilo, eu falei assim, cara, será? Porque eu 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 converti com os meus 16 anos. E aqui tem muita gente dessa época nossa na Lagoinha. E quando hoje a gente chega aos 40, é que a gente vê muita gente, né, que de fato se enxergou a vida toda obedecendo regras e não obedecendo por gratidão. É uma grande diferença, enorme diferença. O filho mais velho, ele obedecia de forma egoísta. Então, é por isso que esse capítulo é tão importante para nós, filhos de pais, não, pais de filhos bagunceiros, né, desobedientes, barulhentos, e pais de filhos certinhos demais. Então, se você tem filho muito certinho, não ache que os sintomas, né, ou a falta deles tá te falando assim, ó, tá tudo certo. Não, você precisa considerar que o seu filho precisa de um salvador, porque ele pode estar guardando a sua herança, de forma egoísta, sendo muito, muito bom, né? O estar perdido ou ser moralmente correto são faces da mesma moeda. São faces contrárias da mesma moeda. Ambos estão perdidos. Porque ele obedece para ter as coisas. É igual.
aqui em casa, a gente tem muita dificuldade em não, assim, em sair dessa coisa de tirar é, é, os privilégios. Direto a gente pensa aqui, tá tudo certo, a gente lê o livro, fala, tá bom, agora aí sai daqui agora, os meninos estão pingando fogo, já, ó, se você não for bacana agora, amanhã você não faz isso. Cara, é o típico de educação, né, que tem o risco, né, eu concordo, tá, gente, em sentar e falar assim, ó, se não fizer isso, eu tenho que ter o privilégio, eu tenho que tirar a B. Ok, não estou falando que é errado, não, tá? Eu não sou expert em criação de filho, não. Eu estou só lendo o livro junto com vocês, tá bom? Então, assim, mas o que me chama a atenção é a nossa capacidade em tentar resolver sintoma e em nos esquecer da causa. Então, isso é uma coisa bem que me chama muita atenção e que me dá um certo medo, assim, pessoal. Keila de Paula. Tá me ouvindo bem, Pipe? Tá? Tá. É interessante porque quando o autor ele fala, né, na página 86, ele fala: como pais somos representantes da misericórdia e da graça. Mas assim, colocando um espelho, né, em mim mesma, às vezes a gente acha que o nosso papel é de legislador, né? Essa foi, por exemplo, a minha criação, e muitas vezes eu me pego sendo legisladora. Então, a gente tem uma forma muito rápida e certeira de legislar a lei, o que é, o que não é, sim ou não, e tudo mais. Mas esse trabalho do resgate com graça e misericórdia, ele é diário, repetitivo e altamente exaustivo, porque a gente precisa controlar as nossas próprias emoções, que é moralista, como você mesmo disse, né? Muitas vezes nós somos moralistas, legalistas, a gente tem que controlar a nossa própria emoção num momento em que a gente não esperava, né? Ou uma reação que a gente não esperava. Então, para a gente é muito mais fácil ter uma cartilha de leis que possam ser de fato obedecidas, que é um encurtamento de uma missão, né? Agora, essa missão da maternidade que ele fala antes, que é uma missão de resgate, eu nunca tinha pensado nisso, nunca. Para mim, maternidade era uma série de coisas, menos uma missão de resgate. Resgate do quê, né? Saiu de mim, como que eu posso estar me decepcionando tanto? Tem meu DNA, né? Por que eu estou tão decepcionada com esse ser, né? Se ele tem o meu DNA. Mas, de fato, eu acho que Deus ele utiliza muito esses momentos assim críticos da maternidade para nos fazer entender o resgate que ele fez em nós. Porque às vezes, até como adultos, a gente ainda quer ser legislados. Quantos de nós, assim, temos erros, pecados no nosso coração que a gente fala assim, ai, eu só queria que Deus tirasse isso do meu coração. Ou seja, a gente só quer legislar, só quer lei. Ah, a gente só quer que Deus fale assim para nós. Não é para fazer isso. É para fazer isso. A minha vontade é essa para você. A minha vontade é aquela para você. Então, a gente, até como adultos, a gente ainda tenta buscar algo que seja viável para nós, alguém nos legislar para que a gente não erre, né? Mas quando a gente pensa sobre a graça e a misericórdia, é um trabalhão a gente ser representante disso, sem deixar que o nosso coração corrompido, né, e raivoso não legisle antes da graça e da misericórdia de Deus ser apresentada a eles, né? E é isso, assim, e até aqui na página 87, okay, ele traz um pouco daquilo que a Juliana até escreveu aí. E depois eu vou dar um exemplo disso na Bíblia.
ele diz assim, sim, os filhos precisam de autoridade. Sim, eles precisam de regras e da aplicação dessas regras. Sim, eles precisam ser responsabilizados por suas escolhas. Entretanto, não há como enfatizar suficientemente o que tenho a lhes dizer agora. É um dos temas centrais deste livro. Tudo o que acabo de mencionar é importante para proteger os filhos do risco que representam a si mesmos. E todo filho precisa dessa libertação. Assim como o filho pródigo, filhos perdidos precisam de compaixão, filhos perdidos precisam de compreensão, filhos perdidos precisam de paciência, filhos perdidos precisam de aceitação, filhos perdidos precisam de perdão, filhos perdidos precisam da graça. É tocante perceber que o pai do filho pródigo nunca desistiu, nunca deu espaço à amargura e à ira, nunca descartou sua esperança, nunca fechou a porta de seu coração e nunca deixou de amar o seu filho. Ele ansiava, esperava, estava pronto para seu retorno. Que lindo exemplo de pai para todos nós. No entanto, veja bem o que você precisa compreender. O pai da história é o Pai Celestial, e o filho perdido é cada um de nós. Assim como nossos filhos estamos distante do resgate de Deus. Estamos perdidos. Assim como nossos filhos, somos suscetíveis à tentação. Assim como nossos filhos, representamos um risco para nós mesmos. Assim como nossos filhos, precisamos da graça paciente de nosso Pai Celestial. Aí ele diz, lá na última frase dessa página, como já mencionei neste livro, as regras não têm poder para libertar seus filhos dessa condição, mas a graça poderosa e transformadora de Deus, sim. Ser pai ou mãe é ser instrumento dessa graça na vida dos nossos filhos. Eu quero lembrar, eu acho que vai ficar mais fácil até entender que a própria Bíblia faz isso. Deus, ele discipula, né? A forma de Deus resgatar o ser humano, né, é igualzinho. Deus coloca-se em movimento, faz uma promessa de que ele vai, né, abençoar todas as nações, e qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele cria um povo para si e dá a esse povo uma lei. Ou seja, Deus coloca o quê? Uma barra de proteção, coloca lei, coloca regra, e ele executa, né, juízo sobre isso. Então, até o processo de discipulado, de salvação que nós recebemos e que a Bíblia desenvolve, começa com o quê? Com a lei mosaica para mostrar quem Deus é, a sua santidade e a distância que existe em nós, e para apresentar a graça, eu preciso encerrar todo mundo no pecado, né? Então, o que o livro está falando, e aquilo que a gente deu exemplo aqui, não é contra, né, as leis e as regras, mas a favor. Mas o que o livro está reforçando é que as leis não podem salvar. Mas as leis vão, né, ser essa barra de proteção, assim como a lei mosaica foi. O propósito da lei mosaica era justamente fazer com que o homem não se depravasse ainda mais, não se perdesse ainda mais. É para preservar o ser humano de si mesmo, assim como são as regras, as leis que nós temos hoje no mundo. Então, isso é um ponto importante, mas ele lembra, olha, as leis não salvam, mas elas apontam para uma necessidade, né? E ele diz assim, sim, os nossos filhos precisam de autoridade. Eles precisam disso. Na página 88, ele traz, eu achei muito top isso aqui, porque é muito verdade. Ele traz as duas grandes mentiras que os nossos filhos acreditam, né? E não só os nossos filhos. E se você for pensar, é o que a sociedade prega o tempo todo. A primeira mentira é a da autonomia. Essa mentira afirma que sou um ser humano totalmente independente
e por ser assim tenho o direito de conduzir minha vida da forma que escolher. A segunda mentira é igualmente perigosa. Página 89. É a mentira da autossuficiência. Essa mentira diz ao seu filho que ele tem em si todos os elementos necessários para ser o que deve ser e como agir. E ele diz então, de que necessitam os filhos perdidos? Então, aqui, ele está afirmando algo muito sério e que o pensamento humanista ateu, né, ou pagão, ele essas duas coisas são a base, né? O ser humano é bom, né? Porque o pecado não existe, né? Assim, até porque Deus ele foi relegado às esferas, né? De cima da vida, né? Então, gente, fé, religião não se discute, né? É coisa de família, né? Então isso é uma grande coisa que a gente, né, entende errado, né? Se discute, sim, a gente prega mesmo, né? Então, e a outra coisa é que por eles serem bons, né, eles são livres, porque eles têm a capacidade de serem autônomos, né, ou seja, de serem neutros para escolher sem influência, porque assim, a autonomia é o quê? É a capacidade de não ser influenciado por nada e escolher de próprio juízo. Isso que é autonomia, né? E por causa disso, então, eles são autossuficientes. Então, eles têm neles mesmos, nós temos em nós mesmos as capacidades, né, de nos virar na vida, fazer acontecer. E a Bíblia diz com letras garrafais que não, né? O próprio Senhor disse no seu maior discurso, ele inicia dizendo assim, olha, feliz de verdade são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, feliz de verdade é quem não se enxerga autônomo e nem autossuficiente. Só aí ele já quebra, né? É todo mundo. E ele diz, então, que os nossos filhos perdidos precisam de discernimento. Ou seja, nossos filhos também precisam ser capacitados a enxergar. Precisamos buscar maneiras de ajudá-los a entender a condição de perigo que faz com que seu comportamento seja destrutivo. É forte isso. Os nossos filhos precisam de compaixão, né? Ou seja, não faz sentido a gente ficar irado, brigando, e se a gente não enxergar, né, essa ideia que o autor traz, que eles estão perdidos, eles precisam da nossa mão, eles precisam de um pastor, eles precisam de autoridade, eles precisam de esperança, né? À medida que os filhos começam a admitir a condição em que se encontram e a reconhecer o perigo que representam a si mesmos, é preciso assegurar-lhes que há ajuda disponível, né? Lindo isso, né? O quanto que a gente, assim, não só como pais, né? Mas é na vida em si, né? Nós como igreja, né? Talvez esse seja um papel como igreja. A igreja é nosso, né? Não a igreja, a ponte ali, a instituição em si, mas aquilo que se reúne, chamado ponte ou outra qualquer igreja, ela tem que ser esse lugar de esperança, porque Cristo é a nossa esperança, né? De que tudo já está resolvido no porvir. O problema hoje é o coração, né? Que está indo para lá. Eles precisam de resgate, ponto 4. Por tudo o que foi discutido nesse capítulo, a missão dos pais não é controlar comportamentos, mas resgatar corações. Essa aí doeu até a alma.
Mas isso aí dá até para fazer um slogan, uma pontezinha. Ai, ai, essa foi boa mesmo. Aqui não moldamos comportamentos, nós transformamos corações. Ótimo. É muita pretensão, né? Isso gente, tem coisa que a gente precisa ser bom mineiro. A gente vive, a gente busca viver, mas a gente não fala nada. Para quando a gente chegar lá, né? A hora da vida. A gente chegou lá, cheguei. Amor, deixa eu falar um negócio rapidinho. O que eu achei mais legal lendo isso, esse capítulo, é porque muitas vezes a gente tem mania de achar que é tudo pro lado pessoal, né? Você fala, gente, não é possível, esse menino escolheu fazer isso e tal, e como nós também somos pecadores, então a gente é rápido em irar, né? Ficar bravo. Então eu acho que o que a gente precisa mesmo é pedir sabedoria ao Senhor para entender que os nossos filhos são pecadores, eles estão fazendo aquilo porque eles estão perdidos. Outro dia eu estava conversando aqui com o Pipe, a gente falando no negócio do Henrique, aí eu falei, amor, ele precisa ser ensinado, né? Ele não sabe fazer. Eles não sabem, muitas vezes a gente acha que eles sabem, de tanto ver a gente fazendo, né? Ou de tanto a gente fazendo, mas eles não sabem, a gente é mesmo pegar pela mão e repetir incansavelmente. E quando a gente tirar, tá brincando aí que na hora da ira tem que repetir o mantra, depois voltar e realmente pedir perdão e mostrar para eles que nós também somos dependentes do Senhor, também pecamos, né? Precisamos de Deus todos os dias. Mas eu pensei isso, que a gente, na sociedade hoje, a gente é meio mimimi, né? Ficar achando que é tudo a pessoa não me cumprimentou, e a gente tem mania de trazer isso para dentro de casa também, para os próprios filhos, não é possível, o menino tá, né, me pegou hoje para atacar. E não é porque ele realmente está perdido, ele precisa de orientação. Achei muito legal esse capítulo. Juliana Dias. Oi, gente, eu participando um pouquinho aqui, eu tava, esse capítulo ele me lembrou de uma coisa que aconteceu recente até na escola dos meus filhos, que a diretora me parou, falou, olha, tava uma turma correndo, cadarço desamarrado, e eu parei e fui orientar eles que precisava aprender a amarrar o cadarço, fiz uma disputa com eles quem ia aprender primeiro. E aí ela falou, e aí com isso levou uma reflexão nesse sentido, tipo assim, quantas vezes a gente acha que é algo muito simples, que é muito simples para a gente, eles sabem, e eles não sabem. Ele tem 7 anos, a gente, na idade deles, amarrava sapato. Mas na praticidade do dia a dia, para a gente resolver as coisas rápido, a gente vai lá e coloca um sapato de velcro, coloca um sapato de elástico, e isso vai para tudo. Isso vai para dar uma comida na boca, isso vai para uma blusa que não é de zíper, que é só de encaixar, isso vai para um comportamento que às vezes você vai lá e resolve ele rápido para poder ir resolver outra coisa na correria. E aí a gente não toma aquele tempo de parar, olhar, acolher e entender que ele simplesmente não sabe o que ele estava fazendo. E é isso que você falou, Débora, que é isso de entender que eu preciso orientar, e não só punir, e não só legislar. Isso, assim, foi uma explosão na minha cabeça nesse sentido, junto com o livro também. Muito bom. Tem o testemunho aí No chat. Aqui no chat da filha da Jocélia aqui, né, muito bonito, né? Como que foi acontecido. Glória a Deus. Andréia. Uma coisa que eu sempre falo com meu marido aqui em casa é que a gente precisa aprender a separar o nosso sentimento do comportamento da criança. Porque o nosso sentimento, ele é deturpado pelo pecado, ou seja, cada um de nós tem uma cosmovisão, e essa cosmovisão ela foi deturpada, as feridas e tantas coisas que já aconteceram na nossa vida vem deturpando a nossa forma de enxergar as coisas. Então, muitas vezes a gente, como a Dedé disse, a gente olha
joga para o lado pessoal, porque talvez é uma ferida que há dentro de nós e que ainda não foi tratada. E aí, quando os nossos filhos nos desafiam exatamente naquilo que dói em nós, aquilo se torna pessoal. Então, a gente precisa aprender a separar o nosso sentimento do comportamento da criança, porque o comportamento dela não tem nada a ver com aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes não foi tratado, devido às nossas próprias dificuldades que vivemos na nossa vida, né? E só para eu contribuir mais uma vez rapidinho, eu estava lendo aqui o capítulo, eu não sei se vai ser nesse ou se vai ser no próximo, quando ele fala sobre obediência. E eu me lembro, e vocês falando sobre, às vezes, ser óbvio para a gente, não ser óbvio para a criança, né? Eu me lembro uma vez que eu estava na minha sala, enquanto coordenadora, né, no colégio cristão, e aí uma professora trouxe para mim uma criança de 4, 5 anos, e ela entrou na minha sala com a criança, e ela estava muito brava, e ela falou, André, eu preciso que você converse com essa criança, porque ela não me obedece. Tudo que eu falo, ela não me obedece, e ela repetiu isso várias vezes. Ela não quer obedecer, ela não quer obedecer, ela não quer obedecer. E eu disse, tá bom, eu vou conversar com a criança, tal, né? E aí a professora saiu e eu comecei a conversar com aquela criança. E ele olhava para mim, gente, com uma carinha, como se ele não estivesse entendendo o que eu estava falando. E eu falando para esse fulano, você entende que você precisa obedecer? E ele não respondia, não falava, ele ficava com uma carinha. E de repente eu comecei a falar com Deus assim, pai, me fala, o que está acontecendo? E na hora veio assim no meu coração, pergunta para ele se ele sabe o que significa obedecer. Aí eu disse para ele assim, me fala uma coisa, você sabe o que significa obedecer? Aí ele, não, não. Aí eu falei, obrigado, Espírito Santo, que é o Senhor que fala com a gente. Aí eu fui explicar para ele o que seria obedecer, a importância de obedecer. Por que que a professora estava tão triste por ele não obedecer? Gente, nunca mais esse menino deu problema. Ele não sabia o que era obedecer. Então, assim, era óbvio para gente, mas para ele não era óbvio, né? E eu só consegui entender. Gente, não fui eu, viu? Eu tenho certeza que não fui eu, porque o Espírito Santo que falou, pergunta para ele o que é obedecer, porque não tem condição. Foi uma coisa assim, sabe? Só isso. Eu vou perguntar para meus meninos aqui em casa. Eles sabem. Se eles sabem o que é. Boa, boa. Tô achando, então, que Obedecer. deve ser isso. Só pode. Acabou de falar. Obrigado, ideia. Deve ser isso. Acho que eu acho Eu acho que esse é o caminho. Ai, Vamos meu lá. Deus. Obedecer A Manuela falou que está com medo da resposta dos dela. Boa, Manuela. O ponto 5 fala que, né, os nossos filhos eles precisam de sabedoria para dizer não. Aí você falou assim, mas que estranho. Ele diz que eles precisam, né, para dizer não para si mesmos, né? Então isso é algo bem interessante. Vamos ao capítulo 8, autoridade. Ele diz aqui logo o princípio, né, que ele constrói aqui. A autoridade é uma das questões cruciais na vida de toda criança. Ensinar e exemplificar a graça protetora da autoridade é um dos fundamentos da missão dos pais. Eu já pulo aqui para a página 92 e vou ler a partir da questão central, no segundo parágrafo, que eu acho que é um dos pontos que ele vai contando mais aqui. Para começar, é importante sempre ter em mente que, como pai ou mãe, você não está lidando com as palavras e as ações dos seus filhos. Você sempre está lidando com aquilo que molda, dirige e controla o comportamento de seus filhos, o coração. Então, ele vai aqui dar vários exemplos, mas eu vou logo aonde eu construí, né? Aqui
que na página 94, ele diz assim: eis o que isso significa. Mães e pais, vocês não possuem qualquer capacidade, seja pelo tom da sua voz, seja pela força da sua personalidade, seja por sua compleição física ou por suas ameaças, de libertar seus filhos de uma inclinação ao autogoverno. Se tivessem esse poder, Jesus e sua obra teriam sido desnecessários. Jesus, porém, tem esse poder. Tanto ele se importa com o engano sombrio do autogoverno presente no coração de nossos filhos, que literalmente deu sua vida para que fossem resgatados, libertos dessa escravidão. Rejeitar a autoridade é rejeitar a Deus, que é a autoridade sobre toda a autoridade. E rejeitar a Deus jamais resultou e jamais resultará em algo positivo. Beleza, até aqui, né, eu acho que não tem nada novo, mas a nossa cultura, né, ela sempre faz essa pergunta, porque nós vivemos em uma cultura de abuso de autoridade, né? A gente eu pelo menos já vivenciei abuso de autoridade em vários aspectos, né? Tento estar bem atento para que a minha posição pastoral né, eu não exerça isso com abuso, porque é muito fácil, até porque eu já vi e vejo muito abuso de autoridade eclesiástica, né? Então, assim, a pergunta é, né, como que é exercer essa autoridade? E é isso que ele vai explicar um pouco, né, nesse próximo tópico. Aqui na página 95, ele diz: exercer a autoridade de embaixador, né, que é o que ele traz lá do começo do livro, é realizar a obra do Evangelho. Por favor, leia novamente a última frase da passagem acima, porque ele diz aqui: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu volto a ler uma parte do texto aqui, um pouquinho mais abaixo. A autoridade que você tem é de um embaixador. O embaixador não tem qualquer autoridade em si mesmo. Sua autoridade encontra-se somente no fato de representar um rei que detém autoridade. Aí lá na última parte da página: nunca exerça a autoridade de forma que pareça um rompimento em seu relacionamento com seu filho. Nunca permita que o exercício de sua autoridade seja ditado por seu humor. Essa prática sempre resulta em uma cultura de autoridade confusa e incoerente, em que o que era errado ontem não parece tão errado hoje. Assim, que é muito o que a André disse agora, né? Que a gente não pode confundir, né, os sentimentos do nosso com o nosso. Keila. Isso. É que eu lembrei, Pipe, da carta de Tiago, né, que ele ensina sobre a ira, né, e eu até peguei aqui que eu tinha lembrado que eu tinha lido isso, o N.T. Wright, ele fala assim, que Tiago e outros cristãos primitivos enfatizam algo bastante interessante, o perigo da ira humana. Aí ele fala, Tiago enfatiza a necessidade de se ter paciência. A ira, claro, é uma das coisas que acontecem quando a paciência chega ao limite. Aí ele fala, nos versículos 19 de Tiago 1, né, ele fala, Tiago aplica o seu ensinamento sobre a paciência em uma direção específica. Sempre que imaginamos que, quando o mundo está um pouquinho fora dos eixos, a nossa ira poderá colocar tudo no lugar. Então,
é muito interessante que o versículo do 20, né, ele fala que a ira humana não produz a justiça de Deus. E é exatamente aonde, em muitos momentos, a gente peca com os filhos sobre a ira, porque quando um comportamento está nos atingindo, quando algo está fora do lugar, o fato de nós irarmos e corresponder a isso de forma bem veemente, a gente imagina que vai colocar as coisas no lugar, porém, a gente tira Deus de cena, que é quando ele é quem toma o controle de toda a situação e faz a conversão do coração dos nossos filhos, não a nossa ira. A nossa ira não vai provocar a justiça de Deus em momento algum. Então, Tiago não estava escrevendo para a paz, mas ele estava escrevendo para que cada um de nós pudéssemos observar quando a ira chega ao nosso coração, que nada mais é do que a paciência chegando ao limite, né? Então, cabe muito bem para a nossa questão da maternidade. Gente, o Pipe foi ali, já volta. Uhum. Me deixou aqui sozinha. Olha que responsabilidade. Mas, Ruth, quer falar? Então, vou aproveitar, então, que eu vou falar uma coisinha com vocês. É o seguinte, né? Eu tenho 2 filhos, né? E, assim, um tem 23 anos e o outro está fazendo 21 anos hoje. E, assim, eu fiz, assim, o mínimo do mínimo do mínimo que o livro fala. Mas uma coisa, assim, Deus deu graça para que eu e meu marido fizéssemos, né? Que foi apresentar, realmente, a gente se empenhou em apresentar Jesus para eles. Então, assim, os dois têm uma experiência de conversão muito legal na infância. Mas, assim, o fato de não ter feito muita coisa que o livro fala, isso gerou consequências, principalmente na vida do Samuel, porque o Isaac, entendeu, por ser autista, ele absorve tudo muito diferente, muito, muito numa simplicidade de criança, então é muito mais fácil, nesse aspecto, né, das coisas de Deus na vida dele. E o Samuel não. Mas, assim, uma coisa que, assim, que foi graça e misericórdia de Deus mesmo, o fato de Samuel ter se convertido tão novinho, isso fez com que, assim, a gente ainda alcance o coração de Samuel. Mas a gente não ensinou, eu não ensinei para ele essa questão de que ele não consegue obedecer, de que ele não consegue fazer muitas vezes as coisas corretamente. A gente não ensinou para ele que é porque ele é pecador, porque ele não consegue mesmo. Sem a ajuda de Deus, ele não vai conseguir. E quando o Pipe pregou sobre aquelas bolinhas, né, as bolinhas de gude, eu falava assim, não, meu Deus, meu tempo está acabando, porque meu menino vai fazer 21 anos de idade. E hoje, lendo o livro e orando, aí eu descobri, né, acho que Deus me fez descobrir que meu tempo não acabou. Me veio um monte de coisas que eu ainda posso fazer para que meu filho entenda que ele não consegue, muitas vezes, é porque ele é pecador. E assim, e mostrar para ele que a única forma dele conseguir mesmo, porque como ele já é convertido, mas ele tem que entender que ele tem que ter uma comunhão muito, muito intensa com Deus, porque senão ele não vai conseguir, porque até a gente como pais, para poder cumprir tudo isso, se a gente não contar muito com a ajuda de Deus, se a gente não tiver muita comunhão, é um fardo. Mesmo tendo comunhão com Deus e se dedicando, sabe? Assim, realmente querer fazer a vontade de Deus e contando com a ajuda de Deus, a gente ainda vai deslizar. Imagina se você não tem comunhão com Deus. Então, assim, eu tenho aprendido muito, né, com as pregações, né, na ponte. Eu cheguei na ponte no final do ano passado, mas eu tenho aprendido muito que a chave de tudo é eu desenvolver a minha comunhão com Deus. Tanto, inclusive, agora, para poder ajudar o meu filho a entender por que muitas vezes ele faz as coisas erradas que ele não deveria fazer. Assim, eu fiz aquilo, eu brigava com ele, né, se achava ruim, eu e meu marido, né, porque a gente não tinha entendido essas coisas.
E por que eu estou contando isso, que eu resolvi contar? Porque, assim, quem tem filho adolescente, está com quase 21 anos de idade, tudo, as bolinhas ainda tem bolinha. Não está acabando as bolinhas. E assim, e se você tem criança, nossa, aproveita a oportunidade para não ter essa tristeza que agora eu sinto por não ter aproveitado melhor essa oportunidade. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz porque, assim, nossa, Deus ainda está me dando a oportunidade. E, assim, como é gracioso da parte de Deus, mesmo vendo meu filho fazendo 21 anos de idade hoje, e ele me mostrar, não, Ruth, ainda dá tempo. Ai, desculpa, gente. Ô, Ruth, eu acho que o mais bonito que a gente tem aprendido é viver na dependência do Senhor, né? E é isso mesmo, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente está vivendo na dependência dele. E você tem muita bolinha ainda, viu? Pode falar, Keila quer falar. A Não, Mari também. a Mari que quer. Eu ia só complementar a Keila e a Ruth. A Kay falando me lembrou uma frase do Dallas Willard, que ele fala assim: não há nada que a ira faça que o amor não faça melhor. Então, a ira corrige, mas o amor corrige melhor. A ira impõe, mas o amor, ele estabelece melhor. E essa frase, o Dallas Willard é maravilhoso, indico. Os livros dele são perfeitos. Eu acho que quando a gente entende isso, no momento da ira, a gente dá um passo atrás. E às vezes é uma oração silenciosa, é um respirar para que o amor faça melhor do que a ira. E o que você falou, Ruth? Tem muita bolinha ainda, né? A maternidade é um presente de Deus. Lendo esse livro, ouvindo vocês, o Pipe, eu fiquei pensando no Sermão do Monte, quando Jesus falou para um povo que já sabia a lei. Nós somos pais, alguns de filhos mais velhos, nós sabemos o que é ser pai, o que é ser mãe. E a impressão que eu tenho é que Jesus usa um meio de graça, que é um livro, para ressignificar a maternidade, a paternidade, para falar assim, olha, vocês ouviram que era só isso, era comportamento, era criar pessoas do bem, mas eu estou falando que é muito mais profundo. E por ser muito mais profundo, é uma dependência do Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. E quando a gente entende isso que o Paul falou aqui, que o nosso trabalho é de resgatar o nosso filho, Deus, ele nos incluiu no processo de redenção da vida do nosso filho. E é um processo de resgate. Só que a gente está sendo resgatado todos os dias, porque tem dia que não é fácil viver, não é fácil ser cristão, não é fácil renunciar. A gente vive em confusão, a gente vive em conflito. Se para a gente, com a cognição já formada, não é fácil, imagina para os nossos filhos. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque é um meio de graça dele nos conduzir e falar assim, olha, o mundo pode falar que ser pai e mãe é só formar uma criança, mas eu estou querendo falar que é muito mais, que é você ser participante da salvação dessa criança, e isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é nossa missão de vida. Então, quando tiver difícil, porque fica difícil, né? Se for igual aqui em casa, fica difícil todos os dias, que a gente possa ter essa esperança, se recordar disso, que é um trabalho árduo, mas é gratificante. Essas meninas, eu sou muito boazinha, mãe. Gente, quando junta a Manuela com os meninos do Pipe, nossa Deus, é assim. Então, imagina juntar a Manuela com o André e com a Sara. Nossa. Aí o negócio. A cara do Felipe. E põe. Tem a galera. Gente, na página 96, ele fala assim. Vai lá, Dani. Tá, depois eu falo aqui.
Então, gente, só para complementar aí um pouquinho, eu tenho lido esse livro aqui, ó, A Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Não sei se você conhece, Pipe. Não? E assim, eu tenho gostado muito desse livro, foi através de um curso que eu fiz, que foi recomendado esse livro, e aqui eu tenho uma parte aqui que eu até grifei, né, que assim, para mudar a ira do nosso coração, você precisa reconhecer e arrancar suas crenças e motivações pecaminosas pela raiz e substituí-las por outras que sejam piedosas. Então, muitas vezes, assim, a nossa ira, ela tem a ver com o nosso pecado, né, com a nossa condição egoísta, né, com o nosso orgulho, né, e às vezes a gente reflete isso no jeito que a gente fala, né, com os nossos filhos, naquilo que a gente cobra dos nossos filhos. Então, a gente precisa mudar mesmo a motivação, né, com o qual a gente corrige os nossos filhos, não preocupando com o que a gente pensa, né, o que nos envergonha, né, mas com o coração dos nossos filhos, né, e o que aquilo ali está motivando os nossos filhos, e trazer sempre a palavra de Deus, né, para corrigi-los, e é isso. Muito bom. Aí depois me manda a foto do livro, só para eu ter aqui de registro também. Por que isso é tão importante? Página 96. Ele diz assim, considerando a maneira como você exerce sua autoridade, que tipo de imagem seus filhos estão recebendo da autoridade de Deus? Ele vem e traz alguns pontos aqui. O primeiro é ajudar seus filhos a entender por que agem da forma como agem, realizar a obra do Evangelho. Esse ponto é essencial. Está logo embaixo aí. Seus filhos não têm ideia de por que fazem as coisas que eles fazem. Não sabem por que resistem e discutem com você. Eles não sabem por que você os deixa irados. Eles não sabem por que se consideram superiores a você. Não sabem por que desejam viver a sua própria maneira. Aí mais embaixo, pais, esta é a nossa tarefa. Quando seu filho erra, não basta ministrar a disciplina, pois você está lidando com algo mais profundo do que o simples comportamento. Na página 97, ele faz uma outra pergunta. Com que frequência você mescla momentos de disciplina com a admoestação paciente que visa ao discernimento? Ele diz assim, estabelecer a autoridade nas pequenas coisas, logo de início, é realizar a obra do Evangelho. Mais para baixo, então, ele traz mais uma afirmação. Pais, se seus olhos veem ou seus ouvidos ouvem o pecado e a fraqueza de seus filhos, isso nunca é obra do acaso, nunca é um aborrecimento, nunca é uma interrupção, é sempre graça. Deus ama seus filhos e, por amá-los, colocou-os em uma família de fé, a fim de que você possa ser um instrumento de convencimento, de perdão, de transformação pela graça divina. Lindo isso. Érica. Eu estou ouvindo vocês falando e estou me recordando de uma experiência que eu tive no colégio cristão. Não foi com meus pais, né? Mas eu acredito que tem a ver com o que a gente está conversando. Essa questão da autoridade está muito relacionada com a ira, né? Às vezes a gente pensa que a gente só exerce autoridade se a gente estiver impondo alguma coisa, né? Colocando alguma coisa de uma forma muito incisiva. E eu lembro que a gente estava na sala do colégio cristão, fazendo muita bagunça, conversando muito alto. Era aula de Bíblia e a gente não dava sossego para o professor. E do nada ele simplesmente parou de falar. Ele parou de falar e a gente continuou falando,
e ele calado. E ele passou os 40 minutos da aula sem dar um pio. E aquilo foi minando a gente foi se aquietando, a gente foi calando, todo mundo olhando um para a cara do outro, sem entender o que estava acontecendo, sem ver ali sem entender por que ele não estava falando mais nada. Ele não estava gritando, ele não estava pedindo silêncio, ele não estava fazendo mais nada, ele simplesmente estava calado. Quando o sinal bateu, ele virou e falou assim: talvez vocês não tenham aprendido o que é o silêncio, para a gente poder ministrar a aula, e hoje eu dei uma aula de silêncio para vocês. Então, na próxima aula, eu já posso cobrar o silêncio, porque agora vocês aprenderam, como se fosse uma prova, né? E isso foi uma experiência que ficou todo mundo assim, nossa, agora não tem nem como, né? E as outras aulas fluíram de uma forma que ele trouxe uma autoridade com uma experiência que hoje, mais de 20 anos de formada, eu nunca esqueci, né? Eu tive uma aula sobre o silêncio, né? Sobre a quietude, sobre o respeito ali, e foi muito interessante. Então, às vezes, a autoridade, ela não necessariamente tem que ser exercida com essa firmeza, né? Ele simplesmente se calou, correlacionou aquilo com a aula, com o aprendizado, e a gente aprendeu ali a lição. Mas não foi o Renato, viu, Paulinho? O Renato, eu só dei mancada com ele. Eu esqueci o nome do professor. O Renato, ele era esposo da diretora, e eu fiz abaixo-assinado para ele sair do colégio. Entreguei para o diretor. Nossa, que proatividade. Segundo dia de aula. Tipo assim, né? Super líder. Vamos lá. Página 98. Já para terminando aqui. O que é obediência? É a submissão do meu coração voluntariamente às autoridades que Deus colocou em minha vida. O que é essa submissão voluntária produz? O que essa submissão voluntária produz? Ela me motiva a encontrar alegria no cumprimento do que as autoridades colocadas por Deus na minha vida solicitam a mim. Veja o que isso significa. Se você pedir à pequena Sharon que vá até o quarto e recolha os brinquedos espalhados por todo lugar e ela gritar com você enquanto se dirige ao quarto, é muito importante que você não a deixe pensar que ela está obedecendo. Pois, embora o corpo de Sharon esteja em movimento rumo ao quarto, seu coração está enfurecido, cheio de ira e rebelião contra você e contra a sua autoridade. A verdadeira obediência sempre começa no coração. É por isso que a palavra que eu mais tenho tentado enfatizar, né, assim, nos nossos cultos, encontros, é a gratidão. Que não existe obediência sem gratidão, né? Porque isso é o caso aqui, né? Ela fez, né? Mas ela não obedeceu, porque ela só cumpriu a ordem com o coração, né, distante. Isso é bem interessante. Aí então aqui ele vai dizer que exercer a autoridade coerente é realizar a obra do Evangelho. O exercício do amor de Deus nunca obstrui o exercício da autoridade de Deus. A concessão da graça, página 99. A concessão da graça de Deus nunca compromete o exercício da autoridade de Deus. Nossos filhos necessitam da segurança da autoridade fiel, coerente, firme, inflexível e amorosa. Autoridade que é motivada pela graça e por ela regida. O exercício de sua autoridade é coerente por ser movido pelo chamado de Deus ou incoerente por estar norteado pela emoção do momento. Confessar que você tem mais semelhança com seus filhos do que diferenças no que se refere à autoridade é realizar a obra do Evangelho. Isso a gente até falou bastante. E na última página, a página 100 do livro,
ele diz assim: em conflitos por autoridade, falar da cruz de Cristo é realizar a obra do Evangelho. Na realidade, aí ele diz assim: se Jesus veio e morreu para nos livrar da escravidão do nosso coração e o de nossos filhos, a nossa autoridade independe, e ao fazê-lo, nos resgatar de nós mesmos. Não é estranho falar do dom da cruz de Jesus Cristo em momento de disciplina. Não é estranho falar do perdão e da esperança oferecidos pela cruz. Na realidade, estranho é não falar sobre isso. Se não fosse pelo pecado, não haveria rebelião. Se não fosse pela rebelião, não haveria necessidade de um Salvador. Não haveria necessidade da cruz. Assim, todo momento de rebelião revela o coração de um filho, e o momento em que o coração de um filho é revelado representa uma oportunidade concedida por Deus para falar a respeito do único Salvador que pode nos libertar de nós mesmos. É importante, diversas vezes, inserir a história da rebelião de seu filho na história mais abrangente da redenção. Em momentos de disciplina, você costuma mostrar a seu filho a esperança e o socorro encontrados na vida, morte e ressurreição de Jesus? Ana Luísa. Cadê? Boa noite, gente. Ué, Boa noite. eu não sou muito boa assim para falar, não, mas aqui em casa eu tenho um meme particular, e esses 2 capítulos me lembraram muito deles, que é a Medusa. A Roberta, ano passado, ela estava estudando mitologia grega, e aí a professora pediu para que cada aluno escolhesse uma mitologia e compartilhasse com as suas próprias palavras o que chamou mais atenção, o que entendeu e tudo. E a Roberta ficou muito interessada na história da Medusa. E aí ela trouxe a história, leu, a gente conversou sobre a história, e eu acabei discutindo com ela a questão da violência contra a mulher, de tudo que ela passa e tal, e a gente ficou muito centralizado nessa questão, da mulher. E aí, beleza, foi para a escola, e aí, quando ela voltou da escola, ela falou assim: nossa, mamãe, a minha professora amou a minha exposição sobre a Medusa. É mesmo, minha filha? Não, foi legal? Ela falou que eu consegui sintetizar bem a história, o tema e tudo. Aí eu falei assim: você trouxe alguma reflexão para a turma? Você comentou até a questão da mulher, que a gente discutiu? Ela falou: não, eu não comentei a história a questão da mulher. Eu trouxe uma outra reflexão. É mesmo? Não, mas que outra reflexão que você trouxe? Ela falou assim: mãe, eu falei com a turma que a Medusa, ela nem sempre foi horrorosa daquele jeito, mas que por trás daquele monstro tinha uma raiz, tinha algo, aconteceu algo com ela para que ela se transformasse naquilo. Aí eu, nossa, gente, é crente que eu, E assim, na hora que eu li, esses 2 capítulos, mas logo a primeira frase do capítulo de Perdido, quando fala: como pais, vocês não lidam com um mau comportamento apenas, mas com uma condição que produz esse comportamento. Na hora eu escrevi do lado, nas minhas notas: nossa, é o meme da Medusa, porque foi o que ela pregou para mim naquele dia, naquela discussão, e que ficou muito forte para mim. Olha, por trás do comportamento da Medusa tem uma raiz, ela nem sempre foi assim, e nós, sim, nós nascemos, sim, pecadores, mas não é o que o Senhor espera de nós, Então, eu até anotei também, apesar da nossa natureza pecaminosa, sempre me lembrar disso, com graça, Quando eu olhar para eles e ficar, querendo ficar irado, porque eles, aos meus olhos, estão a Medusa, com aquele tanto de cobra na cabeça, eu lembrar que por trás daquilo tem uma raiz, e que eu tenho que dar conta, de olhar
com graça e com misericórdia. Isso, para mim, assim, nesses capítulos, lembrou essa situação e foi muito forte, né? Que é algo que eu venho digerindo, né? Nesse tempo. É isso. Muito bom. Gente, mais alguém quer trazer algum ponto do livro, alguma reflexão? Só pôr o sininho aí. Lembrando que nós temos mais 3 encontros no mês de julho, né? No dia 3 de julho, 17 e 31. Como é online, para você que vai tirar umas férias aí, né? Você pode participar da praia, da rua, da chuva, da fazenda, até na casinha de sapê dá. Então, você pode ficar aqui junto comigo, tá? Eu tô te esperando aqui fielmente, já que eu não vou tirar férias em julho, não. Gente, vamos orar, então. Da Paraíba, aqui da Paraíba. Tem internet na Paraíba, você pode ficar tranquilo. Ó, o povo vai viajar. Tá vendo? A Mel vai tirar férias, né? Então, no dia 3 eu que vou estar liberando aqui vocês, então vai. Vou participar do aeroporto. Vai. Blumenau. Eu vou estar na Bahia. Bahia, melhor ainda. Vamos orar, gente? Mais um encontro. Lembrando que todos são gravados, tá? Então, se você quiser para ouvir de novo, é só você pedir para a Mel, por favor. Ou a minha aqui, que assim, é que eu tenho os links também. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela presença de tantos irmãos e irmãs, pela nossa fome, sede e talvez pelo nosso desespero. O Senhor nos ajude nessa tarefa linda, né, de conduzir os nossos filhos à vida, a Ti, sermos embaixadores. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que nós, né, erramos, que nós deixamos o coração falar mais alto, que nós incitamos a ira nos nossos filhos, nos perdoe, Senhor. Nos dê sabedoria, graça, e seja conosco, porque nós estamos aqui reconhecendo que nós não temos poder de converter os nossos filhos e de encontrá-los, somente o Senhor. E agradecer porque o Senhor assim o faz. O Senhor o fez na obra da cruz e o Senhor o faz trazendo a obra da cruz para o hoje, pelo seu Espírito no coração de todos nós e dos nossos filhos. Por isso nós oramos mais uma vez. Salva, Senhor, os nossos filhos. Salva eles, que eles possam ter um encontro contigo, nascerem de novo e construírem toda a sua vida na rocha eterna que é o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, pô. Tchau, turma. Tchau, boa noite. Boa noite.